Olá, eu sou a Ana, bem-vindos ao vídeo de haul da Feira de Livros. Portanto, todos os comprados, todos os recebidos, todos os que me foram oferecidos. E a verdade é, eu quando vou para a Feira de Livro, eu levo um budget. Portanto, levo um valor máximo a gastar. Eu tenho o milheiro onde vou pondo ao longo do ano todas as moedas de 1 e 2 euros que me chegam ao final do dia à casa. Portanto, se eu tiver uma moeda de 1 euro ou de 2, vem para aquele milheiro e isso é dinheiro que vai para a Feira do Livro. E além disso, tenho sempre as bolachas que vendo por aí fora e que acabam por me estar a financiar nos últimos anos os livros que eu tenho estado a comprar. E na realidade, isso também significa que isto são as minhas férias, eu não tenho feito férias fora do país sequer. E portanto, o dinheiro que eu estou a gastar aqui é dinheiro que eu não estou a gastar noutras coisas, obviamente, não estou a passar fome e são compras à parte das minhas compras normais. Eu penso que já mencionei isto várias vezes, mas para quem estiver aqui que tenha aparecido no último ano, as compras do meu mês não param porque eu vou à Feira do Livro, até porque a Feira do Livro é uma altura em que eu aproveito para comprar livros que já têm mais de 24 meses, portanto eu não compro novidades na feira e isso significa que as minhas compras habituais, que são tendencialmente novidades, se mantêm, é coisas à parte e portanto tudo o que eu comprar nas minhas compras normais do mês não está neste vídeo, eventualmente há de estar no vídeo de haul de junho. Como eu tinha dito também no vlog da feira, portanto se já viram o vlog vocês sabem, eu estou a passar estes vídeos à frente porque acho que faz sentido manter mais ou menos na altura da feira, mas eu tinha vídeos em atraso que daqui para a frente vou estar a pôr em dia, portanto tudo o que seja relacionado com abril, maio, junho irá aparecer depois destes vídeos relacionados com a feira. Portanto, eu tenho aqui ainda algumas coisas para mostrar. Este ano foi um ano em que houve algumas coisas a sair um bocadinho daquilo que eu tinha planeado, mas eu vou explicar exatamente o porquê de ter passado à frente. A forma como eu vou estar a mostrar esta lista é por ordem de editoras, mais ou menos pela ordem em que elas aparecem na feira, da esquerda para a direita, de baixo para cima e depois de cima para baixo, portanto fazer o percurso das bancas das editoras na feira. E portanto vou passar a mostrar-vos os livros que chegaram cá à casa vindos da Feira do Livro de 2026. Do espaço de Porto Bertrand eu tenho uma lista e todos os anos em que eu faço esta lista eu sei que há uma grande probabilidade dos livros que ponho lá não virem comigo. Porque a Porto Bertrand tem um sistema de etiquetas com cores e nem todos os livros entram em hora H, portanto há muitos que aparecem no máximo, o desconto máximo que vão ter é como livro do dia. E se vocês não sabem ainda, eu quando vou à Feira do Livro recuso-me a dar mais do que 50% do valor do livro. Neste momento tenho aqui 2 ou 3 exceções, mas eu também vou falar delas quando chegar a elas. A verdade é que ao longo do ano nós às vezes vamos apanhando algumas promoções que às vezes acabam por compensar um bocadinho mais. E portanto aquilo que eu estabeleço é os livros têm 50% ou então não vêm comigo, as exceções eu já vos vou mostrar. Aquilo que eu faço assim que chego à feira geralmente é verificar se os livros que eu quero entram todos em hora H ou não. Isso significa que há algumas coisas que vão sair, o que também permite que algumas entrem. Algumas saíram este ano porque efetivamente não entravam, mas houve algumas coisas que não estavam planeadas e acabaram por vir, como é o caso aqui de As Aventuras de Robin dos Bosques de Howard Pyle. Já há alguns anos que ando a pensar que devia investir em alguns dos livros que estão nesta coleção da Sextante e então este ano eu ia ver o que é que estava lá para tentar trazer para casa. Na realidade o que eu queria mesmo era a Guerra dos Mundos e a Guerra dos Mundos já não apareceu na feira. Este estava nas caixas dos livros que estavam a 7 euros, tanto este como o Scaramouche. O Scaramouche não tem interesse, mas este sim, e portanto, como ele estava a 7 euros e eu já tinha pensado o que estivesse a Sextante, vou ver e logo vejo se quer ou não. Tenho aqui este e foi o meu primeiro desvio da Feira do Livro. Logo, foi a primeira coisa que eu comprei na Feira do Livro. Eventualmente também nessas caixas de 7 euros. Eu já tinha estado à procura deste livro, O Lírio das Sombras, da Joanne Moore, o ano passado, porque em 2024 eu li o livro anterior da autora e queria muito saber a história do pai da personagem principal. Mas este livro, o ano passado, estava com uma etiqueta azul e portanto no máximo tinha 30%, porque nem sequer seria livro do dia. Este ano estava nas caixas a 7 euros, não estava nos planos, mas eu quero mesmo saber o que é que aconteceu com a história toda do pai da personagem principal, da detetive, e aparentemente este é o livro que nos dá essas respostas. Se eu fiquei muito fã do final do livro anterior, nem por isso, mas eu quero mesmo saber a história desta personagem, portanto tinha de vir. Depois entramos mesmo nas coisas programadas. Tinha aqui o Agridoce de Susan Cain, Como o pesar, a nostalgia e as saudades nos tornam completos.
Portanto, a autora escreve maioritariamente, ou os livros que já estavam publicados cá, eram sobre introversão, portanto, a forma como nós recuperamos energia, que é, neste caso, pessoas que recuperam energia estando mais sossegadas, mais sozinhas, mais com tempo para conseguirem lidar com tudo. E a autora tem também este então, que vem falar sobre o facto de, às vezes, as coisas más da vida são necessárias e, portanto, acabam por nos tornar completos, até porque há aquela sensação de nós só conseguimos reconhecer as coisas boas quando temos um termo de comparação e sabemos o que não é assim tão bom. Caso contrário, às vezes fica assim uma sensação de é tudo normal. O que é bom é só normal, é normalidade. Portanto, muito curiosa com este livro e, na realidade, ainda não li os anteriores, que são sobre introversão e que eu tenho muita curiosidade também. Depois, um livro que já tinha ficado na minha lista no momento em que saiu, mas à medida que o tempo foi passando, eu pensei que eventualmente viria comigo numa feira de livro. Tenho aqui Um Preto Muito Português, de Thelma Tevon. Tenho feedback muito bom deste livro, estou muito curiosa, gosto muito. Isto é ironia, quando dizem que Portugal não tem racismo, por amor de Deus. E portanto estou muito curiosa com este livro, como eu disse, o feedback tem sido muito bom e entretanto a ver se eu chego a ele e se tenho o meu próprio feedback, até porque o livro não é muito grande, não chega sequer às 180 páginas, portanto ver se é uma leitura para breve. Todos os anos a minha ideia é ver que Kings é que entram em hora H, coisas que eu ainda não tenho e que possa trazer para casa. Este ano não havia uma seleção muito grande dentro dos que eu não tinha, na realidade era só um, basicamente, e portanto acabei por o trazer e tenho aqui então Belas Adormecidas, do Stephen King com o filho, Owen King, mais um King cá em casa. Mais um King para juntar aqui aos que estão por ler. Este livro é muito grande e estou muito curiosa para ver o King a escrever a quatro mãos com um dos filhos, porque só tenho até agora a perspectiva dele a escrever com o Richard Chizmar, portanto vamos ver. E chegamos a uma das minhas exceções relativamente aos 50%. Porquê? Porque nos últimos anos, vários anos, eu tenho ido com a ideia de comprar este livro e ele nunca, nunca, nunca entra em hora H. Também nunca fica com 50% fora da hora H, portanto fora sequer da feira. Este livro aparece muitas vezes em campanha em vários sítios, mas nunca passa aos 30%. E portanto eu decidi que se quer mesmo trazê-lo, mais vale aproveitar com os 40% do livro do dia, porque é o máximo de desconto que alguma vez vou ter nesse livro. E eu estou a falar da Ilíada. Eu já tinha trazido a Odisseia há alguns anos, a Ilíada supostamente será o livro que vem antes da Odisseia, e lá está, eu sabia que não ia conseguir encontrá-lo a mais de 40%, porque nos últimos anos eu tenho estado atenta aos descontos que este livro tem, e fora da feira nunca passa aos 30%, e na feira o máximo que tem é os 40% como livro do dia. Portanto, uma exceção que eventualmente eu iria fazer foi 2026. Em 2026 continua a saga de comprar livros infantis. De há uns anos para cá eu lembrei-me que posso muito bem usar a Feira do Livro para comprar os livros infantis dos quais quero mesmo ter cá em casa e portanto continuei a aproveitar este ano. E da Minutos de Leitura tenho aqui o João Camarão e o Guisado Pirata do Luke Carter com ilustrações de Nicky Dyson. Eu adoro este livro é em rima, este livro é engraçado, gosto da mensagem. O João Camarão é viciado em limpezas, arrumações e limpezas, e os animais do fundo do mar estão fartos de estar a brilhar. Os peixes não brilham, os peixes não podem brilhar. Só que isso acaba por os salvar de irem parar ao Guisado Pirata. Se calhar a partir daí começam a dar um bocadinho mais valor ao João Camarão. Portanto, este é um dos livros que eu queria trazer. E o outro é aqui o Ralphie. Procura-se Ralphie, o coelho ladrão de livros. Se vocês não conhecem o Ralphie é um coelho que descobre que gosta muito de ler e começa a roubar os livros a um menino. Pois o que tem piada é os títulos dos livros são hilariantes, porque todos estão relacionados com coelhos ou cenouras e é só muito engraçado. E se têm leitores pequeninos, então tanto o Ralphie como o João Camarão, muito giro. Depois chegamos à presença, vou começar também pelos infantis. Tenho aqui o Menino que Colecionava Palavras, de Peter Hamilton Reynolds. Eu gosto muito dos livros deste autor, mas estes relacionados com livros são lindíssimos. Livros
neste caso palavras. Nós temos aqui um menino que está a colecionar palavras e eventualmente vai acabar por as partilhar com o mundo. Já existe um segundo livro desta coleção, uma continuação para este livro, também é muito giro, portanto este tinha de vir. E depois, por piada, tenho aqui O Ladrão de Folhas, que já vem na 10ª edição, mas eu lembro-me perfeitamente do momento em que este livro saiu e de eu ler e pensar, oh meu Deus, este esquilo sou eu. Pássaro! Alguém roubou as minhas folhas! Portanto, este esquilo tem muitos problemas de memória e apesar de o pássaro explicar várias vezes o processo de transição de estações, e portanto as árvores têm folhas, mas eventualmente as folhas caem, ninguém roubou, faz parte do ciclo da natureza. Só que todos os anos o esquilo esquece e portanto há todo um drama com o facto de lhe terem roubado as folhas. É muito giro e tem as outras estações, já estão as 4 estações publicadas, portanto o Ladrão de Sol, o Ladrão de Flores e o Ladrão de Neve. Mas este é, de todos, aquele que eu gosto mais, até porque foi o meu primeiro contacto com o esquilo e eu só pensei, meu Deus, sou eu. Depois, eu ia com a ideia de comprar aqui O Homem que Caiu na Terra, do Walter Tevis, que na realidade tem aqui uma etiqueta em cima do David Bowie. Este livro deu origem a um filme de ficção científica, é um livro pequenino e calha mesmo bem para o Sci-Fi Years Challenge, que já começou e que vai até setembro. Portanto, se eu sei sobre o que é este livro, não, na realidade não, é ficção científica, é um clássico para todos os efeitos, já foi adaptado, tem o David Bowie, não preciso de saber mais e já o apanhei nas caixas de 2 livros por 12€, portanto ou vinha, mas este já estava na lista. E os últimos da presença são aqui os 2 milionários que me faltavam, da Dreamland Millionaires, acho que é isso, Termos e Condições e Oferta Final, da Lauren Asher. Eu li o primeiro, apesar de serem livros com erótico que eu não gosto e vocês sabem, eu já na altura disse que gostei da premissa da história, gostei da forma como está desenvolvido. As partes mais sexuais para mim podiam estar fora do livro, não fazem falta nenhuma. Irrita-me pessoas com dinheiro que não sabem o que fazer com ele, mas, segundo ouvi dizer, este é o irmão mais velho e tem umas capacidades um bocadinho melhores de administração de dinheiro e vai ter de ter aqui um casamento falso forçado, o que é que seja, para ter a herança dele. E depois temos aqui o irmão mais novo que tem problemas de adição e o romance será com alguém da infância dele ou da juventude dele. O que é que eu já tinha dito relativamente a estes livros? Gostei o suficiente do primeiro para continuar a ler a coleção, não o suficiente para os comprar fora de uma hora H. E portanto, agora que os dois entravam em hora H, acabei por os trazer para continuar aqui com estes milionários que têm um parque de diversões ao encargo deles. Portanto, eventualmente é de chegar e voltar a esta espécie de Disneyland. Do Grupo Infinito particular, eu ia já com a ideia de trazer aqui o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Eu tenho O Peso do Pássaro Morto, que comecei a ler há alguns anos e não continuei porque comecei a lê-lo no momento errado, na realidade. Nada contra o livro, mas realmente não estava no momento de ler. E agora a autora tem continuado a ser publicada cá em Portugal e este aqui entrava já em hora H, portanto estou muito curiosa. Tem a mesma estrutura do Peso do Pássaro Morto, portanto não é prosa. Também não sei se iria considerar poesia, mas a forma como está estruturado, como o texto está formatado, é um bocadinho mais nessa direção. Estou muito curiosa com este livro, até porque luto, não é? O Peso do Pássaro Morto, na realidade, também. Portanto, vamos ver qual dos dois é que será o meu primeiro. Depois chegamos a uma das minhas outras seções, em que eu paguei ligeiramente acima dos 50%. Mas a verdade é, faz algum sentido. Porque eu tenho aqui o Redemptor, que é o segundo livro de uma duologia, e este tem as Edges. Grupo Infinito particular este ano tinha um sistema diferente de descontos. Eles criaram um sistema por cores em que havia 4 possibilidades de preço, 5, 7,5, 10 ou 12,50, e isso estava relacionado com o tipo de danos que tinha. Neste caso, em princípio, será mesmo só as edges, que aqui nesta ponta estão ligeiramente esbatidas, ou parece que tem uma nuvem por cima. A verdade é, porque é que eu trouxe este? Porque o primeiro livro eu tenho precisamente com as edges e também da caixa dos danificados. E portanto, tendo em conta que o primeiro livro tinha edges, apesar de eu não ser a pessoa que vai forçar compra só porque tem edges, ficam bonitos os dois juntos. E, portanto, ficou mais barato do que se eu comprasse
eventualmente o outro livro sem as edges, mas ficou um bocadinho acima dos 50%. Mas não faz mal, porque os dois vão ficar muito bonitos juntos. Óbvio que depois da estante não se vai ver nada disto, mas assim fica um conjunto bonitinho. Portanto, esta foi uma das minhas exceções, que eu já ia ver o que é que estava na caixa dos danificados, e se houvesse alguma coisa que me interessasse mesmo muito, ia acabar por vir, e este fez sentido para fazer conjunto com o primeiro. Alguns dos primeiros dias de feira, no grupo das mangas, disseram que tinham encontrado um livro nas caixas de danificados da Planeta. E eu tenho este livro na minha wishlist. Não era qualquer coisa que eu estivesse a planear comprar antes, porque lá está, estava na wishlist, eventualmente vinha. O livro não tem assim tanto tempo, mas eu acho que o facto de ele estar naquela caixa a 5€ é porque este livro passou entre os pingos da chuva e não tendo vendido o suficiente, eles provavelmente devem estar para mandar para abate. Portanto, ele estava na caixa dos danificados, mas ele não está danificado, no máximo aqui em baixo, mas não, nem isso. Portanto, eu estou a falar de que Isto Pode Doer, de Stephanie Wrobel. É um livro em que nós temos duas irmãs, uma delas entra num culto e desaparece e a outra vai à procura dela. Eu tenho tido algum interesse em ouvir e ler um bocadinho mais sobre cultos e, portanto, estou muito curiosa com a forma como a autora irá explorar essa parte, e estando então na caixa de 5€, é muito provável que este livro vá desaparecer do mercado em breve. E, portanto, obviamente, e a 5€, tinha de vir, não é? Portanto, assim que me disseram que ele estava lá e a este preço, eu pensei, ok, vai passar para a lista porque tem de ser agora ou provavelmente não vai acontecer. Depois disso, passamos para a Antígona. Eu tinha alguns livros que queria da Antígona. Se eu vos vou saber dizer especificamente sobre o que é cada um deles, só por linhas muito gerais, porque eu não quero saber muito sobre estes livros antes de os começar a ler. E, portanto, tenho aqui o Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola, de Maya Angelou. Eu não tenho nada desta autora, é uma falha grave cá em casa e, portanto, a partir de agora já está cá. É um livro que vai falar sobre racismo, obviamente, até porque é uma das principais temáticas nos livros da autora e, portanto, se crescer é doloroso para uma menina negra do Sul, ter consciência do seu desajuste é a ferrugem na navalha que lhe ameaça o pescoço. É um insulto desnecessário. Estou muito curiosa e, como eu disse, era uma falha e que agora já está colmatada. A próxima falha é o facto de eu ainda não ter lido e espero colmatar essa em breve. Depois, numa perspectiva um bocadinho mais distópica, ficção especulativa, tenho aqui A Guerra das Salamandras, de Karel Capek, um livro que já estava na minha mira, apesar de eu saber pouco mais do que isto. Salamandras oprimidas e revolucionárias de todo o mundo, univos! A verdade é que há alguns anos o José acabou por falar sobre ele, e se ele já estava na minha lista na altura, depois dele falar e dizer que tinha gostado muito de ler, ainda fez com que tivesse mais vontade de ler, porque o José tem uma perspectiva de leitura muito semelhante às minhas. Provavelmente as pessoas que têm uma análise mais próxima daquela que eu sinto quando leio os mesmos livros que ele. E, portanto, estou muito curiosa e aproveitei para trazer. E depois tenho aqui Uma Solidão Demasiado Ruidosa, de Boumil Rabal. É em vão que todos os inquisidores do mundo queimam livros, pois quando um deles contém algo de válido, o seu riso silencioso persiste, mesmo no meio das chamas, porque o significado de um livro verdadeiro vai sempre para além dele. O livro também não é muito grande, um livro que foi muito falado, tem sido muito ao longo dos anos, e então era agora. Estava na hora de vir e vai. Voltando aos infantis, na alma dos livros, o ano passado comecei a fazer uma coleção, este ano trouxe mais 2 dessa coleção, entretanto no próximo ano é provável que consiga trazer os que faltam, dos que já estão publicados e que estejam com mais de 24 meses. E, portanto, tenho aqui A Batata no Sofá e O Feijão Fixe, que são parte da coleção da comida, portanto Couch Potato, a Cool Bean. Eu já tinha trazido ano passado The Good Egg e The Bad Seed, portanto pega tudo em algumas expressões em inglês e transforma essas expressões em livros que exploram muito questões de emoção, na forma como nos relacionamos com as outras pessoas, e, portanto, estão aqui mais estes dois. Os títulos são bastante explícitos relativamente àquilo que os livros vão tratar. Entretanto, o último que saiu foi A Tarte Humilde, que ainda vai lá 2 anos até entrar.
portanto, por agora estão aqui estes, eventualmente vou trazer os que faltam, porque esta coleção é giríssima. E para finalizar este lado do Parque Eduardo VII, terminei na Relógio d'Água e aqui sim não estava planeado vir absolutamente nada da Relógio d'Água neste ano. Eu ia só confirmar se a Amiga Genial continuava a não entrar em hora H, continua a não entrar em hora H, basicamente tudo o que venda melhor não entra, e isso envolve também clássicos por aí fora. Mas a Mafalda tinha passado por lá no dia em que esteve a visitar e disse-me que estava lá a Martha Wells nas caixas de 7,5€. Qual é o problema das caixas? O problema das caixas, além de quererem trazer tudo o que está nas caixas, principalmente coisas um bocadinho mais diferentes daquilo que se encontra no mercado, as caixas estão lá por um motivo, que é as coisas que não vendem ou que já existem poucas unidades vão parar às caixas. E a verdade é que eu fui lá então para ir à procura dos Sistemas em Estado Crítico, Diários de uma Cyborg, da Martha Wells. Infelizmente este é o primeiro livro de uma coleção para aí de 8 volumes e se está nas caixas é pouco provável que continue a ser traduzido. Ele é pequenino, tenho muita pena que não tenha funcionado o suficiente para ir parar às caixas. Este livro é praticamente novo. Acho que até é a primeira vez que está fora dos 24 meses, exatamente, abril de 2024, portanto seria o ano em que ia entrar pela primeira vez em hora H se pusessem na hora H, e já está nas caixas, portanto este livro vendeu 0. É isso que eu consigo tirar do facto de ele estar nas caixas. E depois, além disso, eu estava a olhar para este e de repente os meus olhos bateram num livro que estava nas caixas a 7,5€ e que eu já estou há algum tempo a querer ler. Porquê? Esse livro é aqui O Desaparecer na Escuridão, de Michelle McNamara. Este livro entrou na minha lista depois de eu ler um outro livro. Estive 2 semanas, as 2 semanas da feira praticamente, a tentar lembrar-me qual era o livro que me tinha feito adicionar este à lista de leituras que eu queria fazer. Foram Os Anjos de Alperton, da Janice Howlett. Porquê? Porque ela acaba por mencionar este livro nos agradecimentos, no facto de nós às vezes, quando alguém está a fazer investigação, não é nós, é quando alguém está a fazer investigação, acaba por ficar tão entranhado naquilo que está a investigar, principalmente a nível de crimes, que acaba por ser absorvido por aquilo que está a investigar. Neste caso, Michelle McNamara tinha estado a investigar o assassino do Golden State e no fundo acabou por ser a investigação dela que fez com que o assassino fosse apanhado, mas a verdade é que ela morreu no processo. Ela não terminou este livro foi terminado por outra pessoa, toda a investigação dela foi terminada por outra pessoa e no fundo foi o outro livro que fez com que eu tivesse muito interesse em ler este. Havia lá poucas unidades, estava na caixa de 7,5€, se eu não trouxesse este ano é possível que no próximo ano ele já não estivesse na feira. E portanto estas são as minhas saltar a cerca na Relógio d'Água, porque não estavam previstos mesmo de todo, mas ou vinham agora ou possivelmente já não ia conseguir estes livros. Passando para o outro lado do parque temos a Leia, e da Leia eu já tinha previsto que iria trazer aqui o 25 Mulheres da Raquel Costa. É um livro ilustrado, é uma comemoração do 25 de Abril. É um livro que no fundo nos vai mostrar um bocadinho do passado. Já estava aqui há algum tempo a querer trazê-lo, entretanto o tempo passou e eu pensei, ok, nada melhor do que vir numa hora H. E portanto 25 Mulheres da Raquel Costa tinha de ser. Depois tenho aqui A Viagem de Agostina Guerrero, um livro que eu já tinha tentado comprar antes, mas o tipo de papel usado nesta capa estraga-se com muita facilidade e as 3 vezes que eu mandei vir o livro acabei por o devolver porque estava todo estragado nos cantos. Este mesmo assim não está perfeito, mas era o melhor que estava nas unidades que estavam na feira. E portanto eu já tenho a companheira, queria muito conhecer este, porque penso que até foi o primeiro livro a ser publicado cá em Portugal e portanto já estava planeado que eventualmente quando ele entrasse em hora H eu ia trazê-lo e foi isso que fiz este ano. Foi a primeira vez que ele entrou e foi o ano em que eu o trouxe. Depois, porque já ouvi falar a Maria João a dizer maravilhas sobre este livro e a verdade é que da forma como ela fala sobre ele eu fiquei muito curiosa com a história. Tenho aqui O Cemitério dos Eternos Prazeres de Domingos Amaral. A verdade é que a escrita do Domingos Amaral não agrada a toda a gente, já percebi que é um autor que acaba por polarizar aqui um bocadinho as opiniões e as pessoas ou gostam muito ou não gostam nada, mas da forma como a Maria João falou sobre ele, este em específico é uma coisa que eu quero experimentar. Porquê? Porque quem nos está a contar as histórias são os mortos do Cemitério dos Prazeres, portanto nós vamos ter aqui fantasmas, suponho eu, a falar sobre
eles ou sobre os vizinhos, eventualmente eu vou descobrir, mas vai ser a minha estreia com o Domingos Amaral e logo vejo se é para mim ou não. E na Leia também houve um que me saiu um bocadinho ao lado, por um motivo muito engraçado, que é este livro esteve editado há muito tempo, ele ficou esgotado, este ano a Leia fez uma reedição e eu não pensei que a reedição fosse entrar em hora H, mas a reedição entrava em hora H e portanto eu trouxe porque estava ao lado da pessoa que me sugeriu há vários anos e estava na lista já há algum tempo por causa dela e a verdade é que eu gosto muito desta capa. Portanto estou a falar aqui do A Vida em Sordina, de David Lodge, tinha-me sido sugerido pela Célia da Estante de Livros há alguns anos. E como eu disse, ele esteve esgotado durante algum tempo, apareceu agora com esta capa muito bonita, apesar de eu não ser a maior fã de livros que não tenham badanas porque eles estragam-se muito facilmente, a verdade é que quase que parecia intervenção divina o facto dela estar comigo e de repararmos que este livro entrava em hora H e portanto este também foi assim um desviozinho. Mas como eu disse, logo no início houve livros que saíram da lista, portanto acabaram por dar espaço a estes. Acontece. Olha, continuando a descer, entramos na Penguin e na Penguin eu tinha aqui algumas coisas que estava já de olhar há algum tempo, portanto trouxe o segundo volume do Robô Selvagem, portanto o Robô em Fuga. Ainda não li o primeiro, mas já vi o filme e a verdade é que eu não sei se vai haver mais adaptações, eu quero mesmo ler estes 3 livros, são 3, no próximo ano em princípio deverei trazer o Robô em Missão. E lá está, é aproveitar para trazer estas coisinhas assim que eu quero, porque é uma boa altura, uma boa oportunidade quando se consegue apanhar os livros com um bom desconto e já estamos há algum tempo a olhar para eles, portanto, Robô em Fuga. Depois, aqui o Maus Hábitos da Alana S. Portero, um livro que eu quero ler desde a altura em que ele saiu, no entanto o tempo foi passando, eu não cheguei a comprar, não cheguei a ler e depois já tinha passado tempo suficiente para pensar, ok, não o vou comprar agora, vou só esperar que ele entre em hora H e portanto foi isso que eu estive a fazer. A autora é uma autora trans, o que está aqui explorado é precisamente uma questão de identidade de género e eu estou muito curiosa, muito curiosa e em princípio dos livros que eu comprei na feira este será mesmo uma das primeiras leituras que eu vou fazer, até porque eu estive a adiar só para poder comprar na feira. O próximo é aqui Shirley Jackson, A Maldição de Hill House. Eu vi a série, eu sei que o livro e a série têm pouco em comum. A verdade é que a série explora uma coisa que a mim me faz alguma confusão. Tudo o que seja espíritos e afins faz-me muita comichão e aí sim entra no campo que eu considero terror, para mim isso é terror, mas eu quero muito explorar o livro que deu a origem à série e portanto já andava há algum tempo a pensar que devia trazer, era para ter sido o ano passado, depois acabei por decidir pôr outro qualquer, mas este ano Maldição de Hill House veio comigo, ou então o ano passado ainda nem sequer entrava e portanto veio assim que entrou. Não, já entrava. Outro que também já estava há algum tempo para comprar e explorar é aqui o Pedro Páramo de Juan Rulfo, que é pequenino, mas aparentemente difícil de ler. Estou muito curiosa e já andava há algum tempo a pensar que é este ano e portanto foi este ano. Depois tenho aqui Amor e Outras Palavras das Christina Lauren. Não sei especificamente sobre o que é este livro, mas as Christina Lauren para mim têm sido ou acertam muito ou vai um bocado ao lado. E portanto há alguns livros que eu queria experimentar ler para tentar perceber efetivamente se são autoras que eu gosto assim tanto de ler ou não. Portanto eu já li o Naves à Força a meio, juntos mas pouco. E depois tenho, se não me engano, a Variável do Amor que eu tinha trazido também numa feira do livro e agora tenho este aqui. Portanto, vou ver, até porque estamos a chegar à altura do verão e comédias românticas é sempre uma boa altura para as ler neste tempo assim. Não como está hoje, claramente está a chover, esta luz deve estar péssima, mas não interessa. Não é propriamente um dia de verão, mas a leitura chama pelo verão. E depois tem aqui Os Passageiros de John Morse. Eu ainda só li o Almas Gêmeas, gostei muito, estou curiosa com esta história. É uma história em que os carros já conduzem sozinhos e começa a haver assim algumas pessoas a serem raptadas. Acho que é isso. No entanto, está aqui para eu explorar estes passageiros. Portanto, chegamos à última banca, que foi a saída de emergência, portanto, chegamos às minhas últimas compras e eu tenho aqui O Pesadelo de Corvos, o último livro da Anne Bishop que saiu e era o que me faltava aqui para esta história. Não sei se depois ainda há mais, e a verdade é que eu ainda não li nada da Anne Bishop porque eu ando a colecioná-los, basicamente.
portanto está na hora de eu começar a ler os livros da autora, que ainda por cima é uma autora que é muito acarinhada pelos leitores de fantasia, portanto tenho mesmo de me estrear com ela e este era o que estava em falta. Depois, um livro que também estava na minha lista a nível de ficção científica, e a verdade é que há uns meses um amigo acabou por me falar nele e a dizer: como assim tu ainda não leste esse? A verdade é que eu tenho muitos clássicos em atraso em todas as áreas de clássicos, todos os géneros e subgéneros, e a verdade é que eu ainda ando a explorar muita coisa. Eu li mais clássicos na minha adolescência do que aqueles que estou a ler agora. Coisas que acontecem. No entanto, já estava na lista para trazer e veio efetivamente Rendezvous com Rama, de Arthur C. Clarke. Eu ainda não mostrei com o Arthur C. Clarke, e, portanto estava-me a faltar um dos nomes sonantes da ficção científica e agora já o tenho cá. A probabilidade de eu ler o Rendezvous com Rama 2 se calhar não é muita, porque eles não têm assim umas grandes avaliações, mas este sim, portanto estava na hora de trazer um dos clássicos da ficção científica cá para casa. Portanto, Rendezvous com Rama fecha as minhas compras de 2026 na Feira do Livro. Os livros que eu tenho para mostrar a seguir são tudo coisas que me foram oferecidas e, portanto, vou passar a mostrar esses. O primeiro, vocês já viram no vlog, é aqui o Nome que a Sombra Escondeu, do João do Carmo. Foi o próprio João que me o ofereceu e eu estou muito curiosa com ele. É um livro juvenil, eu não tenho andado a ler muitos juvenis, estou muito curiosa para voltar a um formato, a uma idade, a uma faixa etária que eu gosto e que não tenho explorado, o que é uma pena, porque têm estado a sair coisas muito giras. E, portanto, estou muito curiosa para ver esta história que o João escreveu e depois venho falar-vos sobre ele, obviamente. Oferecido pela Célia da Estante Livros, ela tinha alguns livros dos quais se ia desfazer e acabou por nos mostrar previamente para o caso de algum de nós ter interesse em algum dos livros. E a verdade é que eu tinha um livro dos que ela tinha na pilha, na minha wishlist, para eventualmente um dia vir, possivelmente até ia tentar trazê-lo no próximo ano, mas a Célia acabou por me oferecer e eu estou a falar do Daqui a 5 anos, da Rebecca Shirley. Estou curiosa com ele, já sei que é um livro que vai por caminhos que não são bem aqueles que estão a ser dados a entender na sinopse. É um livro mais focado na amizade e isso a mim me parece muito bem. Portanto, a Célia estava a tentar dar-lhe uma nova casa e eu ofereci as minhas estantes a abarrotar, que já não têm espaço na realidade para lhe dar casa e ver se gosto dele ou não. Acabei por trazer aqui também, já agora posso mostrar, estava na Penguin os primeiros 2 capítulos do próximo livro do Gonçalves. Eu ainda só li um livro do Gonçalves e gostei muito. Na realidade gostava que o próximo livro fosse O Filho da Mãe, mas ainda não foi este ano em que eu o trouxe, possivelmente será no próximo. O Império do Fim é o próximo livro dele, que sai no dia 7 de setembro, mas já temos aqui um lamiré daquilo que irá estar nesse livro. Oferecido pela Banda da Arte de Autor, que sinceramente estávamos só a falar e ela de repente, um bocadinho, e apareceu com o livro. Eu não tenho falado muito deste livro, ou não tanto como eu gostaria, porque até aqui só ouvi em francês, ele já existiu em inglês, não é muito fácil de encontrar. A maior parte das pessoas que eu conheço não lê em francês e, portanto, eu acabo por não falar muito sobre ele, mas é um livro que eu amo e agora existe em português. Eu estou a falar aqui da Raposa Malvada, de Benjamin René, que tem piada porque René parece muito com Renard. Este livro em francês chama-se Le Grand Méchant Renard e é basicamente uma raposa que está cheia de fome. Ela todos os dias vai tentar roubar alguma galinha. As galinhas estão constantemente em ajustá-lo, até porque a coitada da raposa está com tanta fome que nem sequer tem energia para rebater o que quer que seja que façam. E a verdade é que o lobo acaba por a convencer que se ele não consegue roubar galinhas, se calhar se roubar ovos e os chocar, vai ter galinhas. Já não precisa de as roubar, só rouba os ovos. E a partir daqui há toda uma história muito gira. Este livro é hilariante, tem mesmo muito humor. Pelo que eu percebi da tradução, esse humor foi muito bem traduzido, portanto os meus parabéns ao tradutor. Eventualmente eu vou lê-lo novamente em português e vou falar-vos sobre ele, porque é mesmo um livro que eu amo. Eu adoro este livro, é lindíssimo, é engraçado, é bonito. E portanto... Raposa Malvada que eu neste momento tenho em 3 línguas, basicamente, de tanto que eu gosto deste livro. Estão a ver? É só isso que eu tenho a dizer. Se não conhecem a história ainda, vão conhecer, vale muito a pena. O próximo livro é da Chantarin. A Chantarin é uma editora que tem estado a publicar vários autores portugueses, poetas portugueses, poetisas portuguesas,
e que tem estado a fazer um apanhado de vários dos poemas deles, mas mais do que isso, é uma editora que está a apostar muito em traduzir os nossos poetas e fazê-los chegar a outras línguas. Portanto, eles têm livros em português, obviamente, em francês, inglês, ucraniano, italiano, e é possível que me esteja a falhar aqui alguma coisa. E acabaram por me oferecer aqui este, que foi uma escolha minha. Na realidade tinham-me deixado escolher das várias opções. Eu vi que eles tinham Florbela, e Florbela Espanca é uma das minhas poetisas preferidas, e portanto estou muito ansiosa que eles cheguem às traduções da Florbela em francês, que ainda não há, mas estão na calha, para poder oferecer a família que não está cá. E portanto o francês é uma das minhas segundas línguas, na realidade terá sido a segunda que eu aprendi, mas eu estou um bocadinho mais fluente em inglês do que em francês, mas eu tenho família em França e, portanto, gostava muito de poder partilhar a poesia da Florbela Espanca, por exemplo, com o marido da minha prima, que me ofereceu Baudelaire, que eu ainda não fui ele, mas a verdade é que ele gosta de poesia e, portanto, eu estou muito curiosa de saber o que é que ele iria achar de Florbela Espanca. Portanto, esta foi a minha opção. Alma e Sangue e Vida em Mim é então uma compilação de alguns dos poemas da Florbela Espanca, tem algumas imagens também, algumas fotografias, alguns desenhos feitos pela própria Florbela, e a verdade é que eles têm estado a ter edições muito cuidadas, e eu acho fantástico que eles estejam a tentar levar a nossa poesia mais longe. E Florbela. E por último, eu fui ao evento da Porta Editora, mais concretamente da Singular, e no final do evento eles ofereceram às pessoas que tinham estado presentes 2 livros. E esses 2 livros são Há um Cadáver na Minha Sala, Guia de uma Sociopata para um Casamento Perfeito, de M.K. Oliver. Estou curiosa. Temos aqui uma lista de tarefas, portanto, comprar bolo para a festa de aniversário do Nathan, assegurar a casa de sonho em Hampstead, elogiar a virilidade do Steven, embrulhar o corpo no tapete e levá-lo para a garagem, encomendar mais fita cola. Portanto, parece-me um livro com bastante humor e isso interessa-me sempre, porque este tipo de histórias com humor geralmente faz-me rir. Pode não funcionar para toda a gente, mas pelo menos para mim funciona. O humor negro às vezes é o caminho para o meu coração. E depois, além deste, temos o Motherfucker, da Anna Brooke Mitchell, que é a história de uma rapariga que mente a dizer que está grávida e depois, em vez de desmentir, acaba por levar a mentira até ao fim e vai ter de investir aqui em várias barrigas falsas para ir mantendo o crescimento de uma barriga de grávida. E não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas mais uma vez também é cómico. E portanto eles apostaram em dar-nos 2 comédias, uma se calhar um bocadinho mais humor negro e a outra a possibilidade de estragar a vida completamente à rapariga, principalmente se ela acabar por começar a criar algumas amizades, e isso acaba por ser uma mentira muito grande, não é? Dizer que se vai ter uma criança sem se estar efetivamente grávida, daí o Motherfucker. Portanto é isso, estes são os últimos livros que vieram comigo da Feira de Livros. Portanto, estes são os livros que vieram finalizar aqui a pilha de livros que eu trouxe comigo da feira. Espero que tenham percebido o porquê das minhas apostas, principalmente daqueles que saíram daquilo que eu tinha planeado. Mais uma vez, eu levo sempre uma lista de livros. A primeira coisa que eu faço quando chego à feira é perceber se todos eles entram em hora H ou não. Não entrando, há coisas que saem e isso também permite que algumas entrem. Portanto, isto estava tudo, apesar de haver coisas que não estavam planeadas, no fundo não deixam de estar, apesar de ter havido coisas que saíram mesmo um bocadinho daquilo que eu tinha imaginado que iria trazer. Mas eu penso que deu para perceber o porquê de cada um deles estar cá, mesmo aqueles em que eu não falei muito do porquê, mas a verdade é que geralmente aqueles que eu não sei muito é porque eu faço questão de não saber. São livros que são muito falados ou são considerados clássicos, ou então são livros que falam de uma temática que me interessa explorar um bocadinho mais, e eu muitas vezes, apesar de ler sempre a sinopse para saber se quer que ele fique em wishlist ou não, a verdade é que a partir do momento em que eu decido que é mesmo para ficar em wishlist, eu não vou continuamente estar em cima das sinopses, e portanto eu sei que ele está lá, sei o porquê de estar lá, sei que me interessou o suficiente para eu pôr lá,
e é aquilo que faz com que eu acabe por os comprar. Quero muito explorar aquelas histórias. Digam-me se foram à Feira do Livro, se nunca conseguiram ir à Feira do Livro, se é qualquer coisa que gostariam de explorar um bocadinho ou não. Há pessoas que só conseguem ir algumas horas, há pessoas que conseguem ir um dia ou dois, há pessoas que, lá está, eu tiro férias nesta altura, para mim é uma ida à Disneyland. E acabo por ver sempre imensas pessoas, estar com muita gente que às vezes eu nem conheço fora das plataformas, às vezes são pessoas que me dizem: olá, eu vejo os seus vídeos, muito obrigada a quem faz isso, mesmo, vocês não têm noção de quanto me enchem o coração. Às vezes são pessoas que têm páginas, mas nas próprias páginas não dão a cara, portanto muitas vezes não sabemos como é que é a pessoa, se ela não vier dizer: olá, eu sou da página X, eu sou a pessoa X, e portanto, para mim a Feira do Livro, apesar de ser uma altura em que eu aproveito para comprar as coisas que gostava de explorar, mas não quero dar o valor completo do livro, ou não quero simplesmente usar os descontos que vão aparecendo ao longo do ano, acaba por ser uma oportunidade para trazer esses autores, para trazer autores que nós já lemos e sabemos que vamos querer comprar mais deles. Portanto, o facto de eu trazer os livros só maioritariamente a 50%, eu tenho alguns desvios este ano, mas acho que dá para perceber o porquê de eu fazer esses desvios. Mas para quem consegue apanhar estes valores efetivamente, a feira vale muito a pena. E vale muito a pena principalmente pelas pessoas que encontramos, pelas conversas que conseguimos ouvir, pelas coisas que vamos apanhando às vezes sem estar a contar com isso. E é por isso que eu gosto tanto da feira, não é uma questão só de comprar livros, porque eu compro livros do ano inteiro. Portanto, digam-me se era uma experiência que vocês gostariam de fazer, deixem-me tudo nos comentários, se algum dos livros que eu tenho aqui vocês já leram e se acham que eu vou gostar ou não, deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até a próxima. Tchau!